Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa palavra imutável, inerrante, infalível, indestrutível e eterna. Palavra do nosso Deus e Pai. Verdade que salva, que liberta e que cura. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui a palavra de Deus é regra única de fé e prática. Estamos lendo o livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos ler do capítulo 25 até o capítulo 28. Se você puder, abra sua Bíblia para ler comigo. Se não puder, ouça com toda atenção a leitura da palavra de Deus, enquanto você executa aí a sua atividade, e oro para que a palavra de Deus entre pelos seus ouvidos, suba até a sua mente para você entender a vontade de Deus e desça até o seu coração, para que aqui e daqui a palavra de Deus produza frutos para a eternidade. Então vamos ler Isaías capítulo 25, iniciando a leitura de hoje. Cântico de louvor pela misericórdia divina. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Assim é o nosso Deus, não é? Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e a abaixará às altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Isaías capítulo 26, cântico de confiança na proteção divina. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha-a até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem, porque verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, como se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Deus ama ao seu povo e o salva. Capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim, em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo, pois sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo,
Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28. E o último de hoje: será castigada a impenitência de Efraim. Efraim é um outro nome para se referir a Israel. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam com poder, as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Será o Espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas, contra os habitantes de Jerusalém. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afetados dos seios maternos, afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra,
um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Isso é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, tá, pessoal? Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Então, daquilo que as pessoas estavam fugindo, né, e temiam, de nada ia adiantar se esconder. Aquilo que eles temiam iria atingi-los, né? Iria alcançá-los e atingi-los e destruí-los. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará amanhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Deus é grande em sabedoria. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Louvado seja o nosso Deus. E assim chegamos ao final da leitura de hoje. Muito obrigado por estar aqui. Se ainda não deixou o seu like, faça isso. Dá essa moral e esse incentivo para nós, curtindo o nosso vídeo, compartilhando também o nosso vídeo, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas ainda. E se inscreva em nosso canal. Isso ajuda muito no nosso trabalho. E você que já está inscrito, muito obrigado. Deus abençoe a vida de todos vocês, de cada um de vocês. Deus abençoe as suas famílias. Que Deus abençoe rica e poderosamente o lar de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.